Véspera de Natal. E para muitos essa data é motivo de festa, de alegria. Para outros é motivo de silêncio e reflexão. Mas para muitos é motivo de lembranças, memórias, porque datas têm o poder de resgatar memórias e memórias traz consigo sentimentos. E o Natal tem esse poder de despertar sentimentos, seja de alegria, de festa, como eu disse, mas também sentimentos frutos de dor, frutos de feridas que talvez escondidas durante o ano todo têm o hábito de aflorar, de vir à tona em datas de Natal e até mesmo de virada de ano. Às vezes essas feridas foram causadas por causa do luto, perderam-se alguém, e datas como essa traz à memória a falta, o sentimento de perda. Outros, talvez, pela frustração acumulada. Tantas decepções, muitas vezes festas que eu já vi começar tão alegres, tão festivas mesmo, tão cheio de vida, muitas vezes terminando em morte, brigas, descontrole emocional ou expectativas quebradas. Quantas pessoas esperavam passar uma data melhor financeiramente com aquela pessoa do lado, mais próximo da família, e ao final percebe que não conseguiu alcançar o que tanto se desejava. Datas como essa também trazem memórias de palavras que não foram ditas, como amor, te amo, né? Ou tenho sentido a sua falta, estou aqui, ou aquele abraço afetivo, ou até mesmo palavras que foram ditas demais, como te odeio, você é horrível, e palavras tipo isso. O fato, querida, é que todas as datas comemorativas têm o poder de aflorar em nós sentimentos e emoções, e independente de quais sejam, saber lidar com elas é crucial para poder não apenas ter um equilíbrio emocional, relacional, mas também entendermos como Deus se conecta com isso. A Bíblia diz no livro de Salmos 147, um versículo muito importante para a nossa reflexão de hoje. A Bíblia vai dizer que o Senhor cura os de coração quebrantado, Ele cuida das feridas. E Provérbios também, Salomão vai nos lembrar no capítulo 4, no versículo 23, e eu até já citei aqui nessa jornada, de que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é dele que depende toda a vida. Então perceba que nesses dois versos, tanto no Salmo 143, quanto no texto de Provérbios, nós vamos observar que Deus não apenas Ele nos consola, mas Ele cuida das feridas. E feridas, muitas vezes, frutos de situações como eu acabei de citar. E essa é uma responsabilidade de Deus. Deus, Ele se encarrega de fazer isso quando nós aprendemos a entregar essa ferida, essa dor em suas mãos. Mas existe uma responsabilidade minha também. Quando Salomão diz que nós devemos cuidar do nosso coração. E amados, eu tenho insistido aqui nesses dias. Cuidar do seu coração, do seu interior é importante, porque aquilo que não é cuidado por dentro governa suas atitudes por fora. Isto é, muitas pessoas, em datas como essa, acabam despertando nelas gatilhos emocionais, gatilhos mentais, que muitas vezes traz consigo reações desproporcionais e que é a causa de muitas vezes festas de final de ano acabar em desordem. Por quê? O nosso cérebro tem uma estruturazinha, ela é chamada de amígdala cerebral. Essa região, ela está ligada a questões como medo, como dor, como gatilhos emocionais, e por isso que certas datas, como o típico de Natal, final de ano, aniversários, até mesmo música, cheiro, acaba gerando em nós lembranças emocionais, sabe? Que depender da lembrança, depender de como esta memória emocional está registrada, pode despertar situações desafiadoras. Por exemplo, essas emoções que
não foram curadas, seja ela de luto, de frustração, de perda, de dor, ressentimento, de mágoas, palavras que não foram ditas ou palavras que foram ditas demais e que geram esse sentimento, né, ruim, pode muitas vezes aflorar em uma reunião de familiar, por exemplo, quando alguém faz uma brincadeira, quando alguém fala uma palavra que pode, aquela palavra despertar uma ira, por exemplo, desproporcional, uma reação desproporcional. E entenda, existem gatilhos que quando eles são ativados, eles trazem consigo essas consequências, essas reações, e muitas das vezes essas reações são impensáveis. Isto é, o corpo vai reagir sem mesmo a mente conseguir explicar. É aquele tipo de fato que a pessoa reagiu de maneira tão abrupta e tão violenta, às vezes tão repentina, e alguém chega para ela e pergunta: gente, por que você fez isso? E ela simplesmente cai na consciência e fala: não sei. Simplesmente na hora me deu aquela raiva. Sim, são feridas não tratadas, são circunstâncias que estão internalizadas, que não foram expostas. E aquele gatilho foi lá em cima da situação, e acabou, explodindo. Reações repentinas, e que muitas vezes, repetidas, pode identificar ali um gatilho que precisa ser tratado. Mas por que eu estou falando isso bem no dia 24, no Natal? Porque Deus quer que a sua ceia não apenas comece bem, Ele quer que termine melhor ainda. E para que isso possa acontecer, é necessário entender que em reuniões familiares temos pessoas diferentes, distintas, comportamentos, pensamentos, cultura diferente. E isso é um elemento muito bom para gerar intriga, e é por isso que tem muita gente que foge das festas de final de ano, porque não suporta o primo, a sogra, o sogro, o irmão, a irmã, aquela pessoa chata. E é por isso que nos conhecer é necessário. Deus marcou esse momento, né, hoje, para que nós possamos cuidar de dentro. Como eu disse, aquilo que não é cuidado por dentro governa do lado de fora. O seu coração vai governar as suas reações e seu comportamento. Mas o fato, queridos, de tudo isso é que Deus te entende. Deus sabe. Ele te criou, Ele te fez. Ele sabe como funciona a cachola humana. Ele sabe como funciona o coração do ser humano. E é por isso que em momentos como esse, Ele nos coloca aqui para falar para você que Ele te entende. Só que Ele te entende, mas Ele espera algo de você. Ele espera algo de mim. O quê? Primeiro, que você não negue isso. Não negue a dor, não negue o sentimento, não negue que tem mágoa, não negue que está sentindo antipatia, até mesmo ranço por uma pessoa ou por uma circunstância. Não negue isso não, pelo contrário. É você tomando consciência que existe isso dentro de você, que é o primeiro passo para que Deus possa curar. E Deus quer curar você. Deus quer curar sua família. Deus quer que esse final de ano de 2025 seja o melhor final de ano da sua história. E começa hoje em celebrarmos em família uma festa de esperança. Sabe, queridos, eu vou concluir, mas me dê mais alguns segundinhos. Jesus, Ele nasceu, e é isso que nós celebramos no Natal. Só que quando Jesus nasceu, você vai perceber que Ele nasceu em um ambiente onde foi rejeitado. Bateram a porta e eles não abriram. Ele nasce em um ambiente de transição. Maria e José estavam em viagem, eles não estavam em um lugar fixo, então eles tiveram que ajustar um ambiente para que Jesus pudesse nascer. E aí a terceira situação, Jesus nasce em um ambiente de improviso. Então nem mesmo o nascimento de Jesus se deu em um ambiente perfeito, em um ambiente que estava tudo no lugar, em um ambiente que estava de acordo às expectativas e necessidades que José e Maria tinham. Mas eles, na realidade que eles estavam, souberam transformar isso em um melhor acontecimento da vida deles. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Talvez o ambiente onde você vai celebrar o Natal esse ano não seja dos melhores. Talvez as companhias não sejam a que você gostaria de ter, mas você tem em Deus a condição de fazer o melhor no ambiente que está, com as companhias que tem,
para a glória de Jesus. Que o Espírito Santo te oriente, te conduza para esta realidade. Eu quero orar por você, para que essa palavra não seja apenas uma teoria, mas que seja algo aplicável para o seu coração e que hoje seja o melhor Natal da sua história. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Oro para que o Senhor possa visitar essa pessoa que muitas vezes está ferida, machucada, até mesmo magoada, ressentida, e carregou dentro de si durante todo esse ano um peso muito grande. E talvez esteja em um ambiente que não gostaria de estar, talvez um ambiente de transição, um ambiente de improviso, um ambiente muitas vezes até de negação, onde as portas estão fechadas e as pessoas não querem ir lá. Mas o Senhor, assim como foi presente no nascimento de Jesus, em que estava em circunstâncias semelhantes, onde Maria e José enfrentaram circunstâncias semelhantes, eu oro para que o Senhor também esteja com eles. E que a mesma paz, a mesma alegria que veio naquele lugar, ó Deus, naquela manjedoura, naquele estábulo, possa vir na casa desse irmão, dessa irmã, e que hoje seja o melhor Natal da sua história. Em nome de Jesus. É 24, é véspera do Natal, mas é o momento em que nós nos reunimos com nossos familiares para a celebração. Pai, eu abençoo essa família. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, a Deus. Amém e amém. Entenda, você não precisa ter tudo sob controle e estar tudo certo e perfeito para se alegrar. Você só precisa entregar a Jesus seu coração e deixar que Ele cuide de todo o resto. Deus te abençoe e Feliz Natal. Tchau.